a obra de Deus, se você sente sede, se você está cursando um seminário, não é para apenas adquirir conhecimento, é porque você sente a necessidade de levar Cristo de uma forma mais digna. Falaremos agora de qualidades essenciais para um bom líder. Nós vamos observar que, tanto para o líder secular, muitas características do líder cristão eles coadunam com a questão de líder secular. Elas são tanto qualidades para um líder secular como para um líder cristão. A primeira qualidade, que é essencial para você, líder que assume o ministério, é a disciplina. A disciplina é a chave para o sucesso de toda liderança. Você, líder cristão que exerce um ministério, você precisa ter uma disciplina de uma vida devocional. Você tem que ter em mente esse grande desafio que muitos não trabalham de forma integral com o ministério. Então, o que acontece? Ele é pai de família, ele trabalha fora, ele tem que dar conta da obra do Senhor, ele tem que dar conta da família dele. Então você precisa planejar o seu tempo, você precisa ter um planejamento a curto e a longo prazo, você precisa ter tempo para orar, você precisa ter tempo para estudar a Bíblia, você precisa ter tempo para meditar na palavra de Deus. Um planejamento a curto prazo, você pode se programar para tirar 10, 15 minutos durante o devocional de orar. De repente você planeja também a curto prazo para ler pelo menos 3, 4 capítulos da Bíblia por dia. Em um ano você vai ler a Bíblia inteira. A longo prazo você pode planejar daqui a 4 anos terminar um curso de um seminário teológico e estar muito mais praticante, atuante na obra do Senhor do que você está hoje. Eu lembro sempre do que o professor Joselino me falava. Mais vale 1 quilo de experiência do que 1 tonelada de teoria. A vida cristã é vida de experiência com o Espírito Santo. Não adianta você ter conhecimento teórico, você precisa também ter uma vida prática. E a disciplina é essencial para você. Outra característica de todo bom líder: visão. Ter visão sem ter missão nos torna apenas um visionário. Agora, ter missão sem visão nos leva a trabalhar demais. Existem muitos líderes que trabalham demais, porque eles querem cumprir a missão toda sozinha. Agora, se você tem visão e missão, você se torna um missionário. É bem verdade que Deus concede a visão para o líder, mas ele precisa distribuir a missão, ele precisa delegar. É uma atividade do líder. Outra característica de todo bom líder: ele é otimista. Ele nunca está para baixo. Por mais que as dificuldades venham, ele enxerga em cada dificuldade uma oportunidade. Outra característica: paciência. Num tempo tão corrido é difícil, às vezes as pessoas têm tido falta de paciência, mas nós vamos observar que um dos frutos do Espírito é a paciência em si. Você precisa ter paciência. Paciência com quem? Não correr demais na frente daqueles que são seus subordinados, deixando eles para trás. Você tem que puxar eles para andarem juntos. Você precisa também dar oportunidade àqueles que já falharam. Observamos o exemplo sempre de Cristo. Outra característica importante: sabedoria. É mais do que conhecimento. O Tiago fala isso, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de forma abundante. Outra característica: decisão. A pior coisa numa liderança é um líder indeciso. Se ele não sabe para onde vai e como vai, imagina como é que ficam os liderados. O líder bem-sucedido, ele é alguém decidido. Ele toma a decisão sempre no tempo certo, na hora certa, de forma correta. Ele depende de Deus, mas ele sabe que existem situações que Deus vai fazer e outra que ele vai fazer. O que é para ele fazer, ele toma a decisão, ele faz. Outra característica: coragem. Todo líder de Deus, ele é corajoso, ele é intrépido, sabe? É indispensável para o sucesso essa questão de coragem. Ele é firme, ele não tem medo, ele vai à frente. Outra característica: humildade. Agora, na humildade existe uma grande diferença. A liderança secular, a humildade às vezes significa sinônimo de fraqueza. Agora, a humildade
para um líder cristão significa muito mais do que isso, significa integridade, porque ele admite suas deficiências, ele reconhece os seus erros, ele sabe quando ele erra, ele sabe ser criticado. E aqui eu pontuo: existem dois tipos de crítica, existe o confronto e a afronta. Nós precisamos estudar as críticas que recebemos, porque muitas das vezes somos confrontados. Confronto geralmente é uma pessoa que chega para você e fala de alguma deficiência sua, mas quando ela fala com você no particular, de uma forma branda, às vezes é uma pessoa mais velha, mais experiente na fé que você precisa ouvir. Você precisa estar sensível para isso. Porque se ele está te confrontando é porque ele quer te curar. Agora existe a afronta. A afronta é uma pessoa que não fala para você, fala para outras pessoas, ou então vai na internet, te critica. Na realidade, essa pessoa que afronta, ela quer te expor. Existe uma grande diferença, né? Quem confronta geralmente quer nos curar, e quem nos afronta quer nos expor. Essa é uma diferença muito forte. Outra característica importantíssima, talvez no meu modo clínico de olhar, é a integridade. Integridade é a base de todo líder cristão. Ele deve ser íntegro com sua família, deve ser íntegro no seu trabalho, ele deve ter um caráter ilibado. Se nós lermos 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ver que todas as características de liderança ele amarra tudo nos valores éticos e morais. O único que fala um pouco sobre questão de conhecimento é que seja apto para ensinar. O restante, ele diz que governe bem sua casa, tenha seus filhos sob sujeição, tudo no campo familiar e campo moral. O estilo de vida é o seu testemunho. Outra característica, ser sincero. Sinceridade é fundamental para um líder. Vamos parar aqui. Sinceridade é diferente de ser desaforado. Muitas pessoas, eu pensei, falei a verdade, eu fui sincero. Não, você foi desaforado. Tem coisas que nós sabemos que é verdade, mas tem a forma, tem um jeito, tem um tempo, tem todo um tato para você tratar. Não é de qualquer forma. Inclusive na carta de Timóteo, o apóstolo Paulo se preocupa tanto que ele diz como deveria ser tratado as senhoras, como deveria ser tratado as viúvas, como deveria ser tratado os mais velhos. E essa questão de sinceridade, ele não é bajulador. Ele é um líder, o líder ele elogia a quem merece e também critica quando é necessário. Outro atributo essencial para um líder é o humor. Não significa que ele vai ser um palhaço. O humor é aquela pessoa sempre para frente, sempre tem um pensamento, não. Ele sabe a hora certa de pregar a palavra, sabe que o púlpito é para ministrar a doutrina, a sã doutrina, a palavra pura, mas ele sabe descontrair quando deve se descontrair. Ele sabe o time certo. Outro atributo, esse aqui é meio controverso, mas na apostila nós vamos tentar explicar: a ira. A palavra de Deus nos diz que podemos irar, mas não devemos pecar, né? O texto está em Efésios 4:26, ireis, mas não pequeis. Nós vamos ver que nós devemos ficar irados com o pecado, mas devemos amar o pecador. Existe uma grande diferença. Nós vamos ver isso na vida e no testemunho de Jesus quando ele esteve na terra. Ele fica irado com os cambistas que fazem a casa de Deus de comércio. Ele chuta aquelas bancas. Ele fica irado também uma certa feita quando ele cura no sábado e os judeus ficam criticando. Ele fica entristecido. Passa um sentimento de Cristo de ira naquele momento. Só que devemos estar atentos, porque a ira não deve dar lugar à ofensa pessoal ou à amargura ou rancor em nosso coração. Nós devemos estar irados só com o pecado. Uma outra característica de todo bom líder, ele é amigo. É interessante que o verdadeiro líder, ele nunca é um chefe, ele é um amigo. O chefe, ele manda assim, faz. Um amigo, um bom líder, ele diz, vamos fazer juntos. Ele aponta o caminho, sabe? Ele nunca se sente acima e nem se põe acima. Ele sempre se está ao lado
do seu liderado. A única maneira de conquistarmos amigos é sermos amigos. Outra característica, junto com integridade, eu acho que essa daqui é uma das mais essenciais também, saber ouvir. Saber ouvir ideias e as razões dos liderados é muito bom. Diz que na multidão de conselhos aí há sabedoria. Eu lembro muito do exemplo de Moisés. O seu sogro Jetro deu um conselho para ele, irmãos. Talvez no Antigo Testamento um dos conselhos mais maravilhosos foi Jetro. E mais interessante, Moisés ele ouviu o conselho e cumpriu. Moisés atendia na tenda dele. Imagina, Moisés atendendo quase 2 milhões de pessoas. Ele ia ficar a vida inteira e não ia conseguir atender todo mundo, porque problema todo mundo tem. Jetro disse, você vai morrer. Eu estou parafraseando, né? Se eu for ler Êxodo 18, você vai ver o que Jetro falou com ele. Jetro deu o seguinte conselho: você precisa estabelecer líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. E esses líderes que você estabelecer, eles vão resolver o problema. Quando eles não conseguirem resolver, eles vão trazer a causa para você. Imagina, se ele só ficasse ouvindo, ele não ia ter tempo de orar nem de buscar a face do Senhor. Ouvir é importante. Interessante que você vai dar muitos conselhos para pessoas que estão com problema no casamento, pessoas jovens que estão tendo dificuldades em namoro, e às vezes eles vão querer só falar e você precisa estar ouvindo. O maior presente que você pode dar às vezes a uma pessoa é poder escutá-la. A última característica é dignidade de vencedor. O bom líder que foi vocacionado por Deus, ele não deixa que o sucesso suba a cabeça, porque ele entende, ele sabe que em Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína. Ele não esquece dos seus amigos, ele nunca se acha melhor. Subir não é tão difícil, difícil é manter-se em cima com dignidade. Que Deus abençoe e preserve essas boas qualidades na sua